Olá, pessoal! Aqui a gente vai falar brevemente sobre o que são aqueles belts da metodologia Seis Sigma. É uma coisa que muita gente tem dúvida e muita gente pergunta para FM2S aqui, né? Qual é o papel de cada belt dentro da metodologia do Lean Seis Sigma? Bom, a gente viu lá o framework de projetos e processos, e projetos de melhoria, processos de rotina e programa de melhoria. E a gente também viu vários exemplos aí, a gente tem vários cases de projetos de melhoria, né, bem detalhado. Tá? Então, qual que é o papel de cada um desses caras dentro da metodologia? Bom, vamos lá. O que é o papel de cada um? A gente tem 6 faixas no Seis Sigma, como é no judô ou no karatê, tá? Essas faixas geralmente a gente chama de white belt, que é a faixa mais básica, depois yellow belt, que é a próxima faixa, green belt, que é a próxima, black belt e, por fim, o master black belt. Tudo bem? Então eles são ali os diferentes níveis de conhecimento que uma pessoa, um agente de melhoria, pode ter dentro da metodologia. O white belt, qual que é o papel dele? Bom, o white belt é aquele cara que entende o que é a metodologia e entende de onde ele veio. Ele sabe o que é um projeto de melhoria, tá? Ele tem noção do que é um projeto de melhoria, sabe acompanhar equipes de projeto, mas não está preparado para implementar um projeto de melhoria. E é aquele cara que simplesmente sabe o que é, sabe do que eu estou falando. Ele apenas conhece os fundamentos, mas não tem uma noção completa sobre cada detalhe dos fundamentos e também não conhece as ferramentas necessárias para a implementação. Talvez ele conheça uma ou outra que são mais tradicionais, mas ele não foi formalmente treinado nas ferramentas. O Yellow Belt é o próximo nível. Ele já entende o que é a metodologia, ele sabe aplicar os passos de um roteiro de melhoria, sabe liderar um projeto de baixa complexidade, geralmente um projeto que ele toca na sua própria área, ele vai melhorar o processo que ele toca no dia a dia, né? E ele conhece os fundamentos melhor que o IT e sabe para as ferramentas, conhece ferramentas para aplicar. Então esse cara aqui é o cara que sabe fazer um mapeamento de processos, é um cara que sabe fazer uma análise de Chikawa, é um cara que sabe fazer uma análise de dados simples, tá? A gente vai depois, no segundo momento, definir as ferramentas e como que a gente distribui essas ferramentas dentro das faixas, ou seja, que ferramenta que eu vou aprender como Yellow Belt, que ferramenta que eu vou como Green, Black, enfim. Ok? Então esse é o Yellow Belt. O Green Belt, né, ele já é um cara que entende o que é a metodologia, ele sabe melhor do que esses outros aqui sobre a metodologia, ele sabe aplicar o passo a passo de um roteiro de melhoria bem mais a fundo do que o Yellow Belt, tá? E ele já consegue liderar projetos de média complexidade. Então ele tem plena capacidade para ir em qualquer processo, entender o que está acontecendo e gerar melhoria. Independente se é da área dele, se não é da área dele, se ele está acostumado, se ele não está acostumado. Tá? E ele conhece várias ferramentas para análise de dados e de processo. Se esse cara aqui sabe fazer uma análise de dados normal, esse cara aqui já entra mais a fundo na estatística. Por exemplo, ele sabe fazer um controle estatístico de processos, que é uma coisa super mais avançada, assim, ele entende melhor a variação do que um Yellow Belt. O Yellow Belt ele sabe enxergar, sabe fazer o básico e entregar um projeto, mas o Green Belt ele já domina mais. O Black Belt já é um nível acima do Green. Ele domina a metodologia. Ele sabe cada passo, decora salteado aí. Inclusive, ele sabe ensinar a metodologia para outras pessoas, tá? No nível, obviamente, menor. Ele lidera projetos de alta complexidade, são aqueles projetos que são extremamente pesados dentro da organização e domina as ferramentas estatísticas de processo. Ou seja, ele sabe aplicar muito bem todas as ferramentas estatísticas, ou seja, fazer testes de hipótese, fazer análise de variâncias mais cabeludas mesmo. E ele domina profundamente os fundamentos. Ele é um cara que tem muita visão sistêmica. Ele consegue enxergar qual o processo que precisa de um projeto de melhoria para ser trabalhado. E ele orienta Green Belts e Black Belts. Ele também faz o papel de sensei, né, de professor, de pegar na mão dos caras e tocar a metodologia. Ele é o guardião da metodologia, assim, um guardião leve, né? Porque o grande guardião é o Master Black Belt. O que ele faz? Ele domina
profundamente a metodologia, tá? Tudo que o Black Belt sabe fazer, ele sabe fazer melhor, tá? Tanto que a gente fala que a grande diferença entre um Black Belt e um Master Black Belt é o número de projetos que ele atuou, ou seja, a proficiência que ele tem na metodologia. A FM2S tem um curso de Master Black Belt que ele é só orientação de projeto. Tá? Então, o que a gente faz? A gente dá um coaching aí controlado para as pessoas que já têm Black Belt e essa pessoa pode ir se desenvolvendo ao longo dos projetos com o coach da FM2S. Né? Então, a gente pega os nossos melhores consultores para dar esse coach para a pessoa e ele saber dominar profundamente a metodologia. Ele também é capaz de liderar uma área de melhoria orientando qualquer tipo de projeto. Então, independente da área, tá? Ele é o cara que vai saber trabalhar com finanças, com produção, com serviços, com seja lá o que for. Ele domina profundamente todas as ferramentas, tá? Ele sabe exatamente, né? O Black Belt, ele vai saber usar a ferramenta estatística, mas às vezes vai ter dúvida quando é uma coisa mais complicada. Esse cara aqui não. Esse cara, ele sabe exatamente o que ele está fazendo de maneira excelente. E ele promove a cultura de melhoria na organização. Ele é um agente de mudança cultural. Ou seja, ele tem que saber também lidar com pessoas. Ele tem que saber fazer o trâmite ali daqueles processos. Daqueles projetos, né? Fazer o trâmite, convencer as pessoas de que a metodologia é importante, divulgar, ser o grande guardião máximo, embaixador da metodologia dentro da organização. Então esse daqui é o nosso framework de nível de conhecimento dentro do Seis Sigma, né? Os vários belts aí do Lean Seis Sigma. Perfeito? Antes da gente falar sobre as ferramentas, né, de qual ferramenta que a gente pode usar e qual ferramenta é de cada nível, que a gente vai falar isso na próxima aula, eu queria deixar alguns depoimentos aí sobre a importância do Black Belt dentro das várias organizações. Tudo bem? Então a gente pegou alguns depoimentos de pessoas que têm posição de liderança em várias empresas e eles deram aí o seu depoimento, né, de por que você vai fazer diferença nessa metodologia. Até a próxima.